Olá, muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer recebê-los. Espero que estejam me ouvindo. Se não, por favor, sinalizem. Em primeiro lugar, queria agradecer à BPI pela oportunidade de oferecer esse Table Topic sobre um tema que acreditamos que seja de interesse de todos. Só fazendo uma pequena explicação, estou aqui sozinho aqui no palco para os que estão presentes, mas nós temos a presença de dois convidados muito ilustres que vão nos brindar com seus conhecimentos e com compartilhamento livre de ideias. A ideia aqui, para compensar a distância involuntária, é justamente transformar isso aqui o mais próximo possível de um bate-papo ao qual todos estão convidados, seja pela transversalidade, pelo interesse do tema, seja pela riqueza das considerações que os palestrantes com certeza trarão. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer, além da BPI, a organização e todo o staff, queria agradecer especialmente aos nossos convidados, palestrantes, e vou iniciar saudando o Leandro de Lima Alcântara. A gente combinou que ninguém se chama de doutor aqui, então vamos já começar o bate-papo com espírito de bate-papo. Então, o Leandro, especialista em propriedade intelectual do Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, de onde ele fala. Ele é engenheiro com MBA em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica pela Federal de São Carlos, especializado em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio. Trabalha há 12 anos na área da propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Atua na indústria de dispositivos médicos como consultor e redator de patentes, em escritórios especializados e como especialista em inteligência tecnológica e multinacional do setor. Atualmente é especialista em propriedade intelectual e professor convidado de cursos de pós-graduação nas disciplinas de inovação e empreendedorismo da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Vou primeiro fazer uma saudação, passar a palavra para o Leandro, depois eu faço a saudação à Neucina. Então, Leandro, muito bem-vindo, obrigado novamente pela gentileza e pelo convite. Eu já passo a palavra para você com um primeiro comentário para permitir a sua exposição inicial. Então, bom, é inegável, o Albert Einstein foi considerado recentemente a terceira empresa mais inovadora do país, né, pelo Prêmio Valor Econômico 2023. E a pergunta que surge é o seguinte: o Hospital Albert Einstein é apenas um hospital? O que é o Einstein hoje? Boa tarde e te passo a palavra. Bom, boa tarde novamente, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiro, obrigado pela oportunidade de falar no Congresso da BPI, é sempre uma honra. E essa é uma pergunta difícil, eu vou tentar responder da melhor forma possível. Isso foi algo que eu percebi no momento em que eu tive a oportunidade de entrar no Hospital Israelita Albert Einstein. Apesar de cunhar o nome de hospital ainda, o Einstein hoje é um sistema de saúde com diversas vertentes. Então, a gente desenvolve tecnologia, tem uma área de inovação bastante forte, uma incubadora de startups. Então, eu posso dizer que hoje o Albert Einstein é mais uma grande health tech, uma grande desenvolvedora de tecnologia na área de saúde. E o hospital, claro, é o centro desse corpo, mas hoje ele é mais que um hospital. Ele é uma empresa, uma incubadora de startups, é uma health tech. O Einstein são vários braços que atuam para o desenvolvimento de tecnologia na área de saúde. Excelente, excelente. Obrigado aí pela fala de abertura, Leandro. Eu já queria saudar também a Neucina Tropardi, que é bacharel e doutora em Direito pela USP, com MBA na Fundação Dom Cabral e pós-MBA na Kellogg School of Management. Advogada com sólida experiência profissional nas áreas do jurídico e assuntos corporativos, adquirida ao longo de 25 anos de experiência em companhias multinacionais no Brasil e na América Latina. Atualmente é diretora-geral de Jurídico e Relações Governamentais, ESG, Compliance e Auditoria Interna da DASA, né, Diagnósticos da América S.A. Neucina, é um prazer tê-la contigo. Aqui não consta no currículo oficial, mas também é uma experiência muito grande em diversos setores de atuação como executiva jurídica, então sem dúvida vai poder trazer uma visão muito ampla do fenômeno e do diálogo com os temas de inovação, né? Neucina, a gente sabe que a DASA é uma rede integrada aí de cuidados com saúde, com muitas vertentes. Eu queria que você dissesse um pouquinho como esse tema, ou até o mote do nosso congresso e do nosso tema específico de Tabletop, aparecem no seu dia a dia. Obrigado por tê-la aqui, um prazer.
Olá, Marcos, Leandro. O meu olá também à plateia, que eu não consigo ver, infelizmente. É um prazer estar aqui participando desse congresso, agradeço o convite. E começo dizendo que a DASA é, como você disse, né, a maior rede de saúde integrada do Brasil. Então, nós temos toda uma rede de laboratórios, uma rede de hospitais, temos a parte de medicina genômica e também temos aqui, somos também uma incubadora de startups, olhamos bastante as inovações tecnológicas, temos muita preocupação com a gestão de dados, né, dos dados clínicos dos pacientes. Enfim, temos um ecossistema completo aí para a gestão da saúde das pessoas. Excelente, excelente. Eu acho que o tema se conecta muito com o tema do Congresso, né? Quando a gente fala em saúde e as demandas relacionadas à saúde e a necessidade de inovação para fazer frente, né? Seja pelo oferecimento de aparatos médicos, tratamentos, novas formas cirúrgicas, né? Uma aplicação intensiva da inteligência artificial, recursos 3D, né? Então, simulação de ambientes via, por exemplo, metaverso, é uma riqueza muito grande e se conecta com o tema do nosso congresso, que é justamente o papel da propriedade intelectual na promoção da igualdade social. Então, a oferta de saúde em bases razoáveis faz todo o sentido e é uma demanda com forte apelo social. Até por isso que acho que tanto a DASA quanto a Einstein têm muita interação também com o poder público, com os poderes públicos nos diversos níveis para a promoção do seu papel. E aí, Leandro, me vem um pouco a curiosidade da forma como a área de inovação hoje está estruturada, né, no Einstein. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente ali o espaço, que é muito, muito interessante. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como a magia acontece no dia a dia de vocês. Perfeito, Marcos. Bom, assim como o Hospital Albert Einstein ele foi se tornando algo maior, né, na entrega de produtos de inovação e desenvolvimento de tecnologia, a instituição sentiu a necessidade de criar uma área dedicada à área de inovação, né, dedicada à gestão da inovação, à gestão do conhecimento. Então, a diretoria de inovação ela já existe há quase 20 anos e hoje, basicamente, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é a que eu falo e faço parte, que é o Health Innovation Tech Center, que basicamente é responsável pela parceria com grandes corporações para o desenvolvimento de tecnologias na área da saúde, principalmente software, que é algo que é pouco conhecido, mas o Albert Einstein faz bastante, que é o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial e soluções digitais em parceria com grandes empresas. E essa área também, o Health Innovation Tech Center, é responsável pela gestão da propriedade intelectual dos ativos intangíveis da corporação. Esse é o primeiro pedacinho da diretoria de inovação, podemos dizer assim. Uma segunda parte é o Health HD Lab, né? Que é o Health Design Center. Ele é responsável por aplicar a metodologia que a gente chama de biodesign, que é uma metodologia que foi criada na Universidade de Stanford, para o desenvolvimento de produtos na área da saúde. E a terceira área, que é a mais conhecida, normalmente as pessoas já ouviram falar, é a área de Bio, que é a nossa incubadora de startups, né, responsável por receber, incubar e acelerar essas empresas de tecnologia na área da saúde. Então, esse é o corpo hoje da diretoria de inovação. E apesar de existir esses 3 pilares, né, dedicados a algumas frentes da inovação, a diretoria ela atua como um corpo único direcionando a inovação da instituição como um todo. Então, a gente trabalha de forma integrada, essas 3 partes trabalham de forma integrada na gestão do conhecimento que é gerado aqui, no desenvolvimento de novos produtos, nas parcerias com as empresas, na melhor forma de proteção do conhecimento gerado aqui e também, claro, na melhor forma de explorar essas tecnologias que são desenvolvidas aqui. E até complementando um pouco o que você trouxe, Marcos, sobre a responsabilidade social, né, da inovação e da propriedade intelectual. A gente tem muito forte aqui dentro da inovação Einstein que desenvolver tecnologia tem que estar vinculado com fornecer acesso dessa tecnologia às pessoas. Então, já puxando um pouco a conversa, né, a propriedade intelectual ela serve muito como uma ferramenta para prover esse acesso.
A gente quer desenvolver pesquisa, a gente também é um centro de ensino e pesquisa, a gente quer desenvolver tecnologia de ponta, mas no final a gente quer ver isso na prática, a gente quer ver isso nas aulas, na UTI, a gente quer ver isso chegando até as pessoas. Então, esse é um dos objetivos da diretoria de inovação, criar essa ponte da bancada até o mercado, né, criar a ponte da pesquisa até as pessoas para que elas tenham acesso a essas tecnologias. Falando um pouco de como funciona a inovação do Einstein. Excelente, excelente. Quer dizer, mesma lógica de hub mesmo, né? Quer dizer, ser um agregador e muito alinhado com os objetivos estratégicos para a consecução dos fins da instituição, né? E Neucina, até pegando um pouco esse gancho, né? Acho que muda um pouco o enfoque, porque o Leandro, de certa forma, acaba... enfim, ele demanda, talvez vai demandar, depois a gente vai falar um pouquinho sobre proteção, mas demanda o jurídico, as áreas aí de apoio, né, para formalização, eventualmente, de proteções, ou essas parcerias. Eu acho que a palavra parceria que o Leandro traz é fundamental. E aí eu queria te ouvir um pouquinho, né, da visão do jurídico, né? Claro, pode contar um pouquinho como isso é estruturado, mas como essa demanda chega para você? Quer dizer, e de certa forma, como você também endereça, envia talvez necessidades de evolução aí, que a área de inovação possa te apoiar. Acho que você está muda, Neuci. Isso. Estou muda, desculpe. Bom, a área de... Voltando um pouco para explicar como é que funciona aqui, como eu disse, né, a gente falou, a DAS é uma rede integrada de saúde. Então, significa que eu tenho toda uma parte de medicina diagnóstica, né, onde a gente tem as análises clínicas, exames de imagem e patologia, né? Então, aí, só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 900 unidades de atendimento, tem mais de 3 mil médicos envolvidos, 20 milhões de pacientes, mais de 300 milhões de exames coletados, né, anualmente. Então, você tem toda uma informação gerada nesse pilar do negócio da companhia. Aí nós também temos hospitais, né? Nós somos a segunda maior rede de hospitais privados do Brasil. Então, eu tenho aqui também quase 25 milhões de exames feitos, quase 3 mil leitos, muitas consultas, muitos médicos trabalhando. Então, tem mais todo esse lado esse pilar do negócio. A gente tem também separado de hospitais todo o pilar de oncologia, né? Com todas as pesquisas, com todos os trabalhos que são feitos lá em oncologia. E temos uma área permeando esses negócios todos, né? Nós temos uma área de pesquisa clínica, né? Que constantemente, né? Nós temos 9 centros de pesquisas clínicas espalhados pelo Brasil, e atualmente o ano passado conduzimos aí quase 130 estudos, né? Nesses centros, de novo, visando entregar para a população uma saúde mais sustentável no longo prazo, que passa por ampliar o acesso das pessoas à educação, né? Então, isso é mais ou menos como a DASA funciona. Então, eu tenho pilar hospitais, pilar oncologia, pilar análises clínicas, né, laboratórios, medicina diagnóstica, todos gerando estudos, gerando informações. Eu tenho estudos também, inclusive, na área de ESG, para também ampliar o acesso da população, especialmente a população feminina, a alguns tipos de testes. Bom, esse ecossistema funciona dentro da DASA e o jurídico ele é demandado por todas essas áreas na proteção efetiva dessas inovações tecnológicas que surgem aqui na DASA, e também em todas as discussões a respeito da utilização dos dados, né? Porque, como vocês puderam ver, nós coletamos muitos dados porque atendemos muitos pacientes. E a gente acredita que a utilização dos dados na área da saúde tem que ser feita no sentido de prover uma melhor saúde para o paciente, né? Hoje a medicina caminha para inovações tecnológicas. Leandro talvez até tenha mais propriedade do que eu, pela sua formação, para falar sobre isso, mas hoje a medicina caminha para não só desenvolvimento de novas tecnologias, de detecção, de tratamento, mas também para uma análise mais acurada dos dados do paciente, né? A medicina meio que caminha para um olhar
muito individualizado do paciente. E para isso é importante olhar os dados dessa pessoa, né? Olhar e fazer uma avaliação bastante criteriosa desses dados para entregar para esse paciente uma medicina mais focada nele mesmo, né? Eu acho que a gente está saindo de uma era de protocolos muito genéricos para uma era em que existem os protocolos e eles vão continuar existindo, é uma questão de segurança, né? É uma questão de funcionamento, mas atrelado aos protocolos todos que a medicina tem, cada vez mais se desenvolve um olhar muito focado no indivíduo, né? E para isso você precisa da análise de dados. Então você imagina, Marcos e Leandro, que o jurídico ele é demandado para atuar em todas essas frentes, né? Não só protegendo essas inovações, temos alguns pedidos de patente que estão correndo, mas também olhando toda essa parte, essa discussão que a gente tem hoje a respeito dos dados, da utilização de dados. Excelente, excelente. Até eu acho que esse ponto é interessante. Depois a gente pode, conforme for, se for possível, voltar um pouquinho mais a esse tema, que eu acho que é um tema central para a oferta, como bem colocado, Neocina, de uma medicina personalizada e cada vez mais adequada, inclusive pensando também numa utilização racional, né, dos recursos, né? Acho que tem toda uma questão que hoje a gente tem, quanto mais genérico o protocolo, muitas vezes a gente tem uma perda de recursos, que é algo que hoje em dia cada vez mais a pressão é por um uso racional, até em nome da sustentabilidade, que a gente vai falar um pouquinho depois. Mas acho que você trouxe um pouco a questão, quer dizer, o jurídico dá todo esse apoio para a obtenção da proteção. Acho que é importante, acho que ouvi-los um pouquinho mais sobre o papel da propriedade intelectual, né? Seja a propriedade intelectual mais transacional mesmo, no sentido de contratos que permitam parceria, circulação, desenvolvimento, incubação, quanto também a proteção dentro das categorias, né? Acho que a Neocina pincelou um pouquinho. Queria te ouvir um pouquinho, Leandro, sobre isso, como esse fluxo acontece. Depois a Neocina, se quiser complementar um pouquinho mais que o lado dela, o grau de maturidade do estabelecimento desses fluxos dentro da DASA também. Queria ouvi-los um pouco a respeito disso. Com certeza, Marcos. Até complementando um pouco a fala da Neocina, eu achei bem interessante que ela citou essa questão dos dados. E isso, em parte, justifica a gente enxergar a geração de produtos de tecnologia em sistemas de saúde como o Albert Einstein, como a DASA. A gente está na linha de frente, a gente que tem esse know-how, a gente que está enfrentando os problemas de saúde diretamente. Então, é muito natural que esses produtos de tecnologia, essas inovações, essas propostas de inovação, elas surjam desse ambiente. Então, não é por um acaso que sistemas de saúde como a DASA e o Albert Einstein hoje estão gerando novos produtos de tecnologia e gerando produtos de tecnologias passíveis de proteção, né, como patentes, registros de software, etc. E para a gente aqui no Albert Einstein, a propriedade intelectual, e eu, particularmente como profissional, eu enxergo muito como uma ferramenta de segurança e uma ferramenta de viabilização. Quando a gente está falando de uma inovação, algo novo que está surgindo, esse novo, ele requer um cuidado especial. Ele precisa ser protegido, sim, mas ele precisa caminhar no sistema de inovação com a segurança devida. E aí que entram as ferramentas de propriedade intelectual. Quando a gente fala de dados, a gente está falando de segurança de dados. Normalmente a gente vai estar falando também de contratos bem amarrados, com quem vai utilizar esse dado, como esse desenvolvimento vai funcionar, né? Nenhuma empresa desenvolve inovação sozinha. A gente sempre conta com parcerias, parceiros, por isso que eu falo bastante desses termos. Então, quando você vai trabalhar com um parceiro, você precisa ter segurança na transmissão dessas informações. Novamente, as ferramentas de propriedade intelectual, elas têm uma função fundamental nesse momento, né? Você tem que ter todos os aspectos daquela inovação devidamente descritos num contrato, você precisa ter o que é novo devidamente protegido antes de ser exposto, e não é só uma questão de eu pretendo explorar e receber royalties, mas é uma questão de trazer segurança para essa inovação. Eu costumo falar que a inovação ela está no ar, e a gente precisa trazer ela para o chão, precisa trazer ela para algo concreto. E uma patente, um registro de software, um contrato, traz essa inovação do ar para algo concreto, algo que a gente consegue trabalhar muito bem. Então, é muito importante a gente conhecer essas ferramentas
e utilizar essas ferramentas para viabilizar essas inovações, para fazer com que essas inovações, de fato, se tornem produtos, de fato, cheguem nas prateleiras, de fato, cheguem nas pessoas. Então, acho que, para mim, eu enxergo a API como uma grande ferramenta viabilizadora de todo esse processo de inovação. Excelente, excelente. Neucina, quer aproveitar o gancho? Falar um pouquinho. Não, aproveito o gancho para dizer, concordo integralmente com o Leandro, porque realmente não há inovação sem a proteção, né? Não faz sentido, quer dizer, toda inovação demanda muitos recursos, né? Para ela se completar. Hoje em dia, ninguém faz inovação sozinho, né? Todo o ecossistema, principalmente na área da saúde, ele trabalha muito em parceria com outras empresas, outros entes. Então, amarrar todo esse sistema com contratos que protejam todas as partes, como bem disse o Leandro, especificando o que é novo, o que não é novo, o que é tecnologia que já existe, que já está em uso, enfim. Isso é fundamental para a continuidade e o fomento da inovação tecnológica na área da saúde. Eu diria, não sei se o Leandro concorda comigo, que poucas áreas têm tanta inovação tecnológica no dia a dia como a área da saúde. Eu acho que a gente trabalha com isso diariamente e as mudanças elas também ocorrem, os avanços também ocorrem quase que diariamente. Então, ter um jurídico, né, ou estruturar um departamento jurídico voltado, preparado para avaliar essas questões, identificar os melhores contratos para essa proteção, aplicar a proteção devida no INPI. Enfim, isso é fundamental e é bastante atual hoje. Agora, eu acrescento aqui, né, demais, que nós vamos começar a ter uma discussão muito grande no Brasil sobre a questão dos dados. Porque, como o Leandro falou, muita inovação tecnológica passa pelo uso dos dados. E essa é uma questão relativamente nova no ordenamento jurídico brasileiro. Então, eu acho que nós vamos ter, para os advogados, isso vai ser objeto de muita discussão aí nos próximos anos. Excelente. E até um ponto interessante que vocês colocaram, que a Neucina colocou muito bem, há um custo grande no desenvolvimento das inovações e evidentemente, não dá para abraçar o mundo, né? E aí a curiosidade um pouco queria entender dentro, né, como instituição promotora dentro da área da saúde, quais são os eixos tecnológicos principais em que vocês depositam, digamos assim, as suas fichas para desenvolvimento, né? A gente vê uma variedade, claro, na parte de diagnóstico, né, que é muito forte da DASA, a gente vê, mas eu acho que não é a única face. E imagino que no Einstein também tem alguns eixos, né? Então, que tecnologias efetivamente são as estratégicas e que vocês buscam a proteção, considerando exatamente a circulação e as parcerias que vão ser estruturadas com outros parceiros, que acho que é um outro tema interessante que a gente pode abordar na sequência. Aí quem quiser começar, fique à vontade. Quer falar, Leandro? O Leandro abriu ali primeiro. Eu vou começar, então, porque também essa é um questionamento complexo, mas muito interessante e algo que eu enxerguei também no momento em que eu entrei no sistema de saúde como Albert Einstein. Quando a gente fala a palavra saúde, é natural a gente lembrar de alguns eixos, como técnicas de diagnóstico, biotecnologia, são eixos muito fortes. Inclusive, o Albert Einstein hoje tem um programa voltado ao desenvolvimento de tecnologias de biotech, né, programa de biotecnologia, mas a área da saúde ela é muito rica, então ela não para nesses eixos. Hoje a gente tem tecnologias voltadas principalmente para o mundo digital, então desenvolvimentos de técnicas de inteligência artificial para análise de dados ou para analisar o desfecho clínico de pacientes, são tecnologias muito fortes desenvolvidas aqui dentro, né, que trabalham muito com dados, como a Neucina trouxe, né, como existe essa riqueza de informações dentro do sistema de saúde, a gente acaba, de alguma forma, absorvendo essas informações para o desenvolvimento de tecnologia. Isso se traduz muitas vezes em desenvolvimentos digitais, como softwares. Outro aspecto muito interessante, que também foi uma novidade para mim, o Einstein ele desenvolve muita tecnologia na área de dispositivos médicos de forma indireta.
não porque o sistema de saúde Albert Einstein tem o objetivo de desenvolver tecnologias na área de dispositivos, mas porque a gente está na prática. Então, muitas vezes, a gente acaba enxergando uma oportunidade de melhoria num dispositivo, acaba enxergando a possibilidade de alterar um dispositivo para que ele atenda melhor uma necessidade. E, nesse momento, a gente trabalha com os parceiros, que são os fabricantes, os desenvolvedores e quem tem know-how para trabalhar com esses dispositivos, mas, de alguma forma, o sistema de saúde aportou conhecimento naquele desenvolvimento também. Então, a gente já listou 2, né? Tecnologias na área digital, principalmente inteligência artificial, e a área de dispositivos. E a terceira, claro, são as tecnologias mais próximas da área da saúde, podemos dizer assim, com técnicas de diagnóstico, novos fármacos, rotas de síntese de fármacos, que são algumas tecnologias mais próximas da área da saúde, podemos dizer assim. Esses são os 3 eixos naturais, mas eu posso dizer que eles não foram definidos ou fechados em uma reunião de comitê. Isso foi ocorrendo um pouco que naturalmente dentro da instituição, e a gente foi enxergando a possibilidade de trabalhar com essas tecnologias. Legal. Delcina? Eu acho que, vamos lá, na DASA, a gente acaba atuando nos mesmos eixos que o Leandro trouxe, né? Tem uma questão de inteligência dos dados, de dispositivos, de novos tratamentos, né? Que acontece diariamente. A gente também tem uma parte de genômica importante aqui, né? Que é toda a avaliação de genes para tratamentos, para conhecer melhor o indivíduo, como eu disse, né? E aí tem isso vai acontecendo muito naturalmente. Como eu disse, tem vários estudos acontecendo ao mesmo tempo. Eu, infelizmente, não consigo abrir para vocês mais detalhes, porque como a gente tem capital aberto na B3, a gente, enfim, só publica a mesma informação, só divulga a mesma informação pública, mas o que eu posso dizer é que vai nessas linhas todas aí, né? Muito legal. Não, perfeito, perfeito. É interessante, algumas mais intuitivas, outras menos intuitivas. Mas acho que um ponto da fala de ambos, que eu acho que seria interessante para a gente explorar um pouquinho mais, é a inovação, né? Como o Leandro bem disse, ela surge de uma maneira meio orgânica, no dia a dia, né? Mas eu imagino que também seja interesse dessas instituições incentivarem esse tipo de desenvolvimento. Quer dizer, algum tipo de programa de incentivo ou, enfim, de premiação para os desenvolvimentos internos. Quer dizer, como vocês tratam a questão do incentivo aos novos desenvolvimentos, para além daquilo que, evidentemente, é induzido pela própria instituição, né? Posso começar agora, Leandro? Claro. A gente tem uma parte de inovação aberta aqui dentro da DASA, então tem vários colaboradores envolvidos, né? E a gente acaba trabalhando muito avaliando muito startups também. A gente avalia, a gente faz a curadoria, acaba trabalhando junto, né, com essas startups. A gente tem aí startups tanto muitas startups, health techs na área da saúde, logística, educação. Temos vários investimentos nessa parte de inovação. E temos, enfim, e divulgamos isso muito em feiras especializadas, né, em congressos sobre o tema, né. Isso acontece, então existe esse grupo, né, que olha bem esse lado das startups, dos novos negócios, mas como o Leandro falou na fala anterior, né, a inovação também acontece dentro do hospital, também acontece dentro do laboratório, no tratamento diário dos pacientes. Então, é inevitável, gente. Isso não tem como fugir disso, né? É no dia a dia ali. E como a gente vem usando cada vez mais os dados e vem desenvolvendo softwares, vem desenvolvendo equipamentos mais capazes de avaliar os dados, vocês imaginam que as descobertas elas vão acontecendo ali, dentro dos hospitais, dentro dos laboratórios. Então, isso é muito dinâmico, né? Para além disso, existe toda a parte de mapeamento e relacionamento com startups, porque tem muita health tech surgindo, tem muita novas tecnologias ou novas formas de olhar a saúde surgindo, que a gente também olha isso. Quanto ao incentivo, a gente tem um incentivo de promover esses estudos, de apoiar as pesquisas que os nossos médicos,
os nossos colaboradores se engajam, mas assim, não temos especificamente nenhum prêmio estruturado para isso nesse momento. Legal, bacana. Leandro? Sim, a gente tem algumas políticas de incentivo, né? E no caso de um sistema de saúde, o incentivo é muito importante. A gente tem uma área de ensino e pesquisa que é dedicada ao ensino e pesquisa, então, naturalmente, essa área ela vai gerar novas tecnologias. E aí entra a propriedade intelectual como uma das ferramentas importantes, né? Para o pesquisador é muito importante ele ver a pesquisa dele protegida e reconhecida. Então, quando ele enxerga o nome dele como inventor numa patente, é um primeiro grande incentivo, né? Esse é um dos motivos da gente também utilizar bastante essa ferramenta. Mas a inovação ela é bem descentralizada aqui. Então, ela também pode surgir não só na bancada, mas ela pode surgir nos corredores do hospital. Então, uma forma da gente incentivar as pessoas a trazerem as propostas de inovação é por meio de um programa aberto, no qual a gente recebe essas propostas, analisa essas propostas e, se viável, tenta desenvolver essas propostas de inovação. Isso também é uma forma de reconhecer o colaborador que enxergou a possibilidade de melhorar algo dentro do hospital e trouxe essa possibilidade para a gente, né? Escutar essas pessoas é muito importante. Então, eu acho que o primeiro núcleo de incentivo à inovação aqui dentro é escutar todos, né? Desde a pesquisa, os docentes, mas também qualquer colaborador que está dentro do sistema de saúde pode trazer uma oportunidade de melhoria para a gente. E de forma mais estruturada, sim, o Albert Einstein hoje tem uma política de incentivos voltada à propriedade intelectual. Então, existe a possibilidade de repartir ganhos de royalties com os colaboradores envolvidos no desenvolvimento. E isso é algo muito importante para a gente, para que as pessoas enxerguem que o trabalho delas, de fato, pode também ter um retorno concreto, né? Não é só uma patente ou um papel, mas é algo que de fato se tornou um produto e que de fato está dando um retorno, não só para a instituição, mas para o colaborador que dedicou aquele tempo e o conhecimento dele para aquele desenvolvimento. Muito legal, muito legal. Então já existe uma política estabelecida, né, Leandro? Já é institucional mesmo, com incentivos desenhados e tudo mais, né? Isso foi uma iniciativa também da área de inovação ou foi uma demanda estratégica? Como começou essa iniciativa? E aí depois se a Neucina também puder comentar como funciona na DASA e se teve um direcionamento a respeito. Nasceu como uma necessidade da inovação também, muito por conta de como a instituição funciona, né? Como sistema de saúde, a gente não desenvolve um produto com objetivo final. Traduzo. A gente não desenvolve um produto para colocar no pipeline e vender no ano seguinte e ter uma receita. É algo indireto. A tecnologia, a inovação, ela nasce com um objetivo indireto. Ela pode se tornar um produto, mas ela pode ser incorporada na prática do hospital. Então, a gente sentiu a necessidade de dar um incentivo mais claro para quem desenvolve tecnologia, para que essas pessoas tragam essas inovações até nós. E essa política de incentivo descrita por meio de um documento, de uma política, também é algo que a gente enxerga nas instituições, principalmente no exterior, universidades americanas, na Europa, que delimitam muito bem como esses incentivos funcionam. Então, isso deixa mais claro para o colaborador inovador, para o pesquisador, quais são os benefícios que ele pode ter em desenvolver um produto de tecnologia dentro da instituição. Isso traduz para ele, de forma mais clara, quais são os ganhos que ele pode ter, né? Além do reconhecimento moral por aquele desenvolvimento. Então, a gente, inclusive por algumas questões de segurança jurídica também, né? Uma vez que você traz essa clareza por meio de uma política institucional, você traz segurança para a discussão, né? Olha, no momento em que ocorrer um desenvolvimento, se você traz isso para mim, se a gente formaliza isso numa patente, se a gente consegue explorar isso da forma descrita nesse documento, existe a possibilidade de haver um benefício. Então, isso acaba tornando a comunicação na instituição linear, né? Você consegue transmitir essa informação de forma clara para todos os colaboradores, e no momento que ocorre, de fato, o desenvolvimento da inovação, você já tem as regras ali bem descritas, né? Então, isso também traz um conforto
para a instituição. Muito bacana. Elcina, quer comentar um pouquinho sobre esse aspecto? No caso da DASA, como eu falei, né, a inovação ela acontece nos hospitais, nos laboratórios, né? Eu acho que ela também é muito incentivada aqui internamente pelas parcerias que a gente tem. A companhia tem parceria com a Harvard, tem parceria com a Arteris, ou seja, há um estímulo para que se busque a inovação diariamente nos hospitais, nos laboratórios, para que a gente sempre ofereça para o paciente o melhor tratamento disponível, né? Isso a gente procura reforçar isso na companhia, colocando essa parte da inovação, né? De que isso faz parte do nosso DNA na cultura da empresa. Então, temos um reforço direto com os nossos colaboradores, né? De que a inovação ela é parte essencial do nosso negócio e que ela, portanto, deve permear as atividades, né? Permear como trabalhamos, principalmente em hospitais e laboratórios, sempre com o intuito de entregar a melhor saúde para aquele paciente, né? Agora, tem um investimento atualmente muito grande em inteligência de dados, né? A DASA tem um aplicativo, Nave, onde o paciente tem toda a informação dele armazenada ali. Então, existe um fomento muito grande atual nessa questão da inteligência de dados, porque a gente acredita, né, que é um pilar importante da inovação tecnológica em saúde. Muito bacana, muito legal. Acho que até com essa fala da Neucina é importante, a gente pode fazer um switch aqui de temático, né? A gente está falando bastante da parte estática, proteção, o desenvolvimento, né? Como que a gente protege essa e prover segurança jurídica para uma utilização desses ativos. Mas acho que é legal a gente aproveitar, até porque o tempo, infelizmente, é muito escasso e são muitos temas, mas eu queria ouvir um pouquinho da questão dos arranjos mesmo, os arranjos de inovação, a incubação, quer dizer, como se dá essa relação entre instituições aí tão estabelecidas como as duas aqui representadas e as startups, né? Como é que funciona a parte dos spin-offs, PI, como é que é a alocação dessa propriedade intelectual, se puderem contar algum case interessante que vale a pena compartilhar, que ganhou o mundo aí, acho que é bacana a gente falar um pouquinho dessas interações, que eu acho que são a riqueza grande aí do ecossistema que vocês criaram de fomento. Posso começar, Nilson? Não, perfeito. Bom, na inovação a gente brinca, mas é uma verdade que não existe uma receita pronta. Então, por mais que haja políticas e normas, né, é muito difícil você conseguir estabelecer de forma clara e direta todas as possibilidades de arranjo. Então, isso vai depender muito de como corre a pesquisa. Eu vou trazer a pesquisa e inovação. Né? Vou trazer alguns exemplos. Bom, a inovação ela não ocorre isolada. Então, normalmente, você vai ter parceria com outras instituições, mas não necessariamente essa parceria ela surge no início da inovação. E muitas vezes, uma linha de pesquisa ela é iniciada dentro da universidade e esse pesquisador ele vem até a instituição para realizar parte da pesquisa ou para continuar aquela pesquisa. E, nesse momento, quando a gente enxerga que aquela linha de pesquisa pode gerar um produto de tecnologia, a gente tem que sentar com a universidade e conversar sobre como vai funcionar esse desenvolvimento, essa exploração, caso esse produto tenha sucesso. Então, não tem uma receita pronta, né? Normalmente, a gente vai discutir custos de proteção ou o recebimento de royalties, caso algum terceiro tenha interesse naquela tecnologia. A gente vai ter que enxergar, fazer olhar para o passado, né, e enxergar o que foi desenvolvido dentro da universidade, o que foi desenvolvido dentro do Albert Einstein, qual foi o aporte de conhecimento, o aporte financeiro das instituições e colocar isso num documento, né? Aí vem aquela questão da segurança, né? O contrato traz essa segurança, porque a gente traduz tudo isso num documento em que as partes entram em acordo. E no Albert Einstein, infelizmente, a gente já teve a oportunidade de trabalhar com parceiros muito interessantes, como a Universidade Federal de Minas Gerais, o Instituto Butantan, com os quais a gente tem patentes em cotitularidade. E eu não posso descrever em detalhes essas tecnologias, porque elas ainda nem foram publicadas, né, pelo NPI, mas elas são exemplos vivos dessa história que eu contei, né? A pesquisa ela vai nascendo em vários pontos e em algum momento a gente tem que amarrar para que as partes estejam de acordo sobre
como isso vai funcionar. Com startups e spin-offs, funciona basicamente da mesma forma, né? Então, dependendo de como o desenvolvimento ocorreu em conjunto com uma startup, em algum momento a gente também tem que sentar e entrar num acordo sobre qual foi o aporte de conhecimento, ou qual foi o aporte financeiro das partes, como vai funcionar se a gente vier a explorar essa tecnologia no futuro. Como hospital, a gente não é uma empresa de mercado, muitas vezes a startup que vai a mercado explorar esse produto, e o Albert Einstein ele fica apenas atrás da startup como um co-desenvolvedor. Então, isso vai depender de caso a caso. Não tem receita pronta, né? Em algum momento, todo mundo tem que sentar numa sala e discutir sobre como vai ficar esse desenvolvimento, essa exploração. Muito legal. Neucina? Aqui na DASA vai pelo mesmo caminho, né? Eu costumo dizer que a hora que chega no ponto de sentar, tem que fazer uma junta médica com todas as partes envolvidas e ver exatamente todas as contribuições para poder desenhar o melhor contrato possível. Mas é isso, não tem uma receita, um procedimento. Como a coisa é muito orgânica, num estabelecimento da saúde, né? As coisas vão se desenvolvendo. No momento que chega num determinado estágio em que se tem alguma coisa, algum novo dispositivo, alguma nova tecnologia, algum software, então aí se senta, faz a junta médica para desenhar o melhor contrato possível. E como eu disse, a DASA, no que tange as startups, tem uma área que olha constantemente startups no mercado, né, que nos procuram, em que a gente conversa, que a gente olha, e é da mesma forma, né? Como não tem uma receita pronta e depende muito do tipo de tecnologia, do tipo de produto, às vezes é uma questão mais tecnológica, às vezes é dispositivo, é tratamento, enfim, o que seja, é o momento daí de se reunir com jurídicos e tentar desenhar o melhor contrato possível para aquela situação. E não tem receita de bolo, e eu acho que nunca vai ter. Não sei se o Leandro concorda comigo, porque é muito orgânico o negócio, é muito dentro dos hospitais, é muito ali no dia a dia, no cuidado com o paciente, cada paciente com o seu tipo de peculiaridade, protocolos novos que vêm surgindo. Todo mundo já deve ter ouvido falar, e o mercado, acho que tinha até uma notícia sobre isso no jornal essa semana, uma tecnologia chamada CART-cell, que é para tratamento de alguns tipos específicos de câncer em determinados estágios específicos. Isso não é nosso aqui, não é da DASA nem nada, isso é uma tecnologia de uma farmacêutica, mas enfim, é algo absolutamente novo. Você tira o sangue da pessoa, leva, faz um trabalho ali, aí volta e é o próprio material orgânico da pessoa que vai combater esse câncer. Ou seja, é algo totalmente novo e inimaginável até algum tempo atrás no que se dizia respeito ao tratamento do câncer. Então, só para dar um exemplo de que não tem mesmo um padrão pré-definido. Você tem que olhar exatamente até o que foi encontrado aí, o que foi desenvolvido, e tentar desenhar o melhor contrato possível para proteger a propriedade intelectual de todas as partes envolvidas, inclusive disciplinar eventuais royalties e por aí vai. Excelente, excelente. Até porque, de novo, é dinâmico. Também é uma relação que muitas vezes ela também vai comportar várias fases de desenvolvimento com contribuições diferentes. Então, de fato, é difícil traçar uma régua única, né? Bom, aqui eu até considerando o tempo, não temos tanto, né? Eu não recebi até aqui, pelo menos pela plateia online, nenhuma pergunta, mas tanto a plateia online quanto a plateia aqui presente é altamente incentivada a fazer perguntas. Eu queria abrir se alguém teria alguma pergunta. Já vi um nome aqui, e se puder levar o microfone. Se pudesse identificar, falar de onde é e a pergunta. Boa tarde. Natália, do Ministério da Indústria, da área de propriedade intelectual. Bom, tenho várias dúvidas aqui, mas vocês podem escolher aí quais que
Bom, a primeira é entender um pouquinho como é que funciona as questões assim de financiamento ou modelo de negócio, né, de vocês, no sentido assim, de onde vocês conseguem financiar esses projetos de inovação. No caso, por exemplo, do Hospital Albert Einstein, que falou que não é tão voltado ao mercado, mas então a missão seria diferenciar o hospital como referência de inovação, mas não licenciar, digamos, essas inovações ao mercado, pelo que eu entendi. Então, entender um pouquinho como é que são financiadas e como é que é esse tipo de negociação com as universidades que entram com conhecimento, talvez, enfim, como é que funciona um pouco esse modelo de negócio e a negociação da propriedade, o papel da API nessa questão de royalties, né? E também para a DASA, né? Como é que vocês conseguem administrar essa questão de inovação aberta, né, de decidir o quanto vale a pena brigar pela titularidade ou cotitularidade, se vocês compartilham as inovações, enfim. E nesse processo, quais são os desafios? Né? Quais são os desafios e que talvez o governo pudesse ter algum papel, ou no sentido de financiamento público, que vocês já podem ou não utilizar, até seria interessante saber, ou de contribuir, por exemplo, para a mentalidade das universidades com as quais vocês cooperam, ou para estruturar essas universidades em algum sentido dos seus needs, enfim, entender um pouquinho desse processo e como vocês veem que seria o papel do governo nesse sentido. Obrigado, Natália. Bastante coisa para comentarem. Vejam aí como preferem fazer. Bom, eu posso comentar. Eu acho que você falou de desafio, né, Natália? O maior desafio, de fato, é o financiamento. Tá? E existem diversas possibilidades, na verdade. O Albert Einstein ele tem uma linha de financiamento própria para inovação, então a gente investe CAPEX da instituição para desenvolvimento de algumas propostas de inovação, então existe esse esforço interno, sim. E ele é, em parte, sim, voltado para mercado, né? A gente tem algumas tecnologias que, de fato, a gente quer explorar a mercado. Normalmente, a gente não vai fazer isso de forma direta, né? Isso é feito por meio de um parceiro. Mas, sim, existe essa interface de mercado em algumas propostas de inovação. Posso citar 2 exemplos aqui que talvez sejam conhecidos, que são as spin-offs Scala e Varsovix, que estão se tornando de fato novas empresas, né? Foram opcionalidades de negócio do Albert Einstein e hoje estão se tornando novas empresas que surgiram do ecossistema de inovação do Albert Einstein. Então, a primeira linha de financiamento seria interna. A segunda linha são as linhas públicas, né? Então, a gente faz uso de linhas de incentivo via FINEP ou Embrapi, como, por exemplo, a linha de financiamento de propriedade intelectual da FINEP, no qual a propriedade intelectual de uma ICT pode ser explorada por um terceiro, né, por uma empresa de mercado. Então, essa é uma primeira possibilidade. Existem algumas outras possibilidades, como a própria lei da informática, que incentiva o desenvolvimento de soluções de software pela indústria de eletrônicos. Então, a gente trabalha em parceria com essas indústrias, utiliza o incentivo tributário via lei da informática para o desenvolvimento e entrega essa solução para a indústria. Essa é uma segunda possibilidade de financiamento, os financiamentos públicos. E uma terceira possibilidade de financiamento que também está tomando mais corpo agora são os grants. Algumas instituições, como a instituição Melinda Gates, elas têm algumas linhas de fomento, né, que são direcionadas a temáticas, né? Então, elas abrem um grant para o desenvolvimento de uma solução que é necessária na área da saúde e a instituição pode buscar também essas linhas de incentivo financeiro para o desenvolvimento de uma inovação. Claro, nesse caso, você não tem um objetivo de mercado. Normalmente, esses grants são direcionados a inovações que, de alguma forma, vão melhorar a saúde da população ou gerar uma solução positiva para a saúde da população. Eu acho que essas são as possibilidades. Não sei se eu respondi todas as perguntas, mas essas são as possibilidades. Bom, no caso da DASA vai pelo mesmo caminho, né? Eu só complemento dizendo que cada projeto é um projeto, né? E a gente avalia conforme a característica do projeto. Financiamento sempre é uma questão, e aí a gente vai buscar, em parceria com os outros parceiros,
o melhor financiamento possível para aquele projeto em si. Acho que eu fico por aí. Muito bom. Mais alguma pergunta? Professora Safin? Se eu estiver enxergando bem, porque aqui a luz é um desafio, viu? Boa tarde. Enxergando muito bem, eu diria até, né? Bem, boa tarde. Obrigado pela brilhante palestra, pelo painel. E meu nome é João Marcelo Safin, sou professor da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ e tenho assento na Inova, lá junto ao Parque Tecnológico. E uma das dúvidas que nós temos lá é a tomada de decisão com relação ao que proteger. E aí eu queria saber como é que vocês fazem, se vocês têm um comitê, se as pessoas conversam, se consultam o mercado, ou se tem um alinhamento estratégico já preparado antes mesmo da pesquisa. Isso para nós é um baita desafio. E com aquilo que está protegido e não interessa para o dia a dia, o que vocês fazem? Vocês licenciam? E é isso que eu queria saber, porque para nós é muito importante aqui na UFRJ. Obrigado e parabéns pelo tanto de ensinamento que passaram hoje. Obrigado, Safin. Colegas. Bom, acho que eu posso começar essa também, e até falando que a UFRJ é um exemplo para a gente também. A gente olha bastante para o trabalho da UFRJ em alguns aspectos para o desenvolvimento das nossas políticas internas. Então, na verdade, é uma troca. É interessante a pergunta. Propriedade intelectual é um pouco complexa porque ela tem uma linha temporal um pouco adiantada em relação às outras coisas, né? Normalmente a pesquisa nasce e o ideal é que você proteja antes de qualquer coisa. Então, essa avaliação do que proteger ou não, ela é feita da forma mais tradicional. É novo, é inventivo, tem um potencial ali de patente ou de um registro de software, vamos proteger. E aí, essa inovação ela vai tomar uma maturidade maior algum tempo posterior a essa proteção, né? Então, você acaba tendo que optar pela proteção um pouco antes. O que ocorre internamente para o desenvolvimento do produto de tecnologia é a formação de um comitê. Então, esse produto de tecnologia ele pode estar até protegido anteriormente por meio de uma patente, mas no momento de aportar recursos para o desenvolvimento de um protótipo, para elevar o TRL dessa inovação, aí ocorre um comitê de empreendedorismo e inovação, no qual a instituição vai decidir aportar mais recursos nessa inovação. Se isso ocorrer, a inovação ela vai ganhar mais maturidade, mas ela já está protegida por uma patente lá atrás. Então, a API, ela, pelo menos aqui dentro do Albert Einstein, ela acaba tendo ela é adiantada em relação ao processo de inovação, por motivos de segurança. E para abandonar pedidos, anualmente a gente revisa o nosso portfólio, né, e verifica se aquela tecnologia ainda pode ser explorada ou incorporada internamente, né, e se aquela tecnologia ainda está atualizada, se aquilo ainda faz sentido do ponto de vista de inovação tecnológica. Caso não faça, esse pedido pode ser abandonado. Então, de tempos em tempos, a gente faz essa revisão de portfólio. E na DASA segue o mesmo caminho, a gente tem um comitê para olhar isso, né, desde o começo do projeto, para ver o que é o passível, o que vai ser protegido ou não, e também faz uma revisão constante do que já está em andamento para ver se faz sentido continuar. Isso é importante também, porque, de novo, né, como os avanços tecnológicos são muito constantes, às vezes pode não fazer mais sentido, né, continuar com um determinado projeto, e aí, então, a gente retira o pedido. Segue o mesmo caminho. Muito bom, muito bom. Mais alguma pergunta da audiência? Por aqui está tranquilo, na audiência online também. Eu acho que a gente está se encaminhando aqui para os minutos finais, então se alguém ainda tiver alguma pergunta, por favor, sinalize. Estamos tentando visualizar aqui, apesar de contraluz. Mas eu queria, enfim, abrir assim, enquanto você, caso não venha nenhuma pergunta, eu queria abrir tanto para a Neucina quanto para o Leandro para algumas considerações finais, alguma mensagem interessante ou eventualmente até um último case interessante de compartilhar. Aproveitando esses minutos finais, a gente não vai abrir mão de nenhum segundo do conhecimento e da generosidade de vocês. Podemos começar pela Neucina. Bom, tudo bem. Não, só queria terminar agradecendo o convite e reforçando o ponto de que
a proteção das inovações é fundamental em diversos setores, mas é crucial no setor da saúde. A inovação acontece diariamente, né? Faz parte do negócio e é importante a gente trabalhar como jurídico, né? De uma forma bastante consciente e bastante direcionada para efetivamente conseguir uma proteção, porque, de novo, né? Não existe inovação tecnológica sem proteção. Então, esse é um mantra aqui para a gente. Eu termino aqui meu breve fechamento agradecendo aqui pelo convite, agradecendo as perguntas da plateia, ao meu colega Leandro, ao Marcos, dizer que foi um imenso prazer conversar com vocês sobre inovação na área da saúde. Maravilha. Obrigada. Prazer todo nosso, Neucina. Leandro, sua mensagem super rápida, estamos sendo aqui pressionados pela a organização para encerrar e ainda tem uma última pergunta, então, se você puder fazer seu comentário, aí eu abro para a última pergunta e a gente encerra. Já te agradecendo novamente. Eu queria agradecer também a Neucina e o Marcos pela oportunidade de falar. Eu acho que é muito importante. Propriedade intelectual é uma ferramenta essencial para a inovação na área da saúde em todas as áreas. Quando a gente olha para fora e para a maturidade que principalmente instituições do exterior têm no desenvolvimento de novos produtos de tecnologia, a gente observa que PI é uma ferramenta fundamental, então a gente precisa se esforçar cada vez mais, não só para utilizar da forma correta e ganhar maturidade nessa área. Obrigado. Excelente, Leandro, obrigado. Tiziano, você quer fazer a última pergunta bem rapidinho, mas rapidinho, e eu vou pedir uma resposta bem rápida, e aí eu só termino. Tiziano, por favor. Não, tá baixinho. Faz... Boa tarde. Agora Vocês me ouvem? Pronto. Bom, antes de mais nada, parabéns aí ao Marcos, ao Leandro e à Neucina pela apresentação. Eu confesso que até então eu só conhecia o ERETSBio lá do Einstein e vocês agora mostraram que existe um hub muito mais amplo. Eu só queria perguntar sobre isso, sobre como é que está sendo esse chamamento de iniciativas diferentes para compor esse hub. Eu entendi como é que está sendo o funcionamento, vocês explicaram muito bem, mas de empresas complementares ao setor da saúde, efetivamente. Obrigado. Se puderem responder em 10 segundos. Não, claro. Existem duas interfaces aí, né? A ERETSBio trabalha com empresas que já são consolidadas, né? A gente fala que já tem o CNPJ. Então, ela é responsável por decidir quem é incubado e acelerado dentro desse hub de inovação. Fora da ERETSBio, existe a possibilidade de trabalhar com, entre aspas, qualquer empresa no desenvolvimento de uma tecnologia por meio de uma parceria, desde que esse desenvolvimento faça sentido para o Albert Einstein. E aí isso é feito de forma, em contato direto com as pessoas. Excelente. Exatamente o mesmo aqui. Perfeito. Vai depender do interesse do projeto. Perfeito. Então, pontualmente, faltando 5 segundos, 4, 3, eu agradeço a todos e convido a continuar aqui para o encerramento das atividades. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Obrigado.